Chegamos ao nosso último episódio da nossa série Mulheres em Gerações. E agora vamos fazer uma viagem no tempo e vamos falar de futuro. Mas antes de continuarmos essa conversa, vamos lembrar e celebrar duas mulheres importantíssimas. A primeira, Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica, cujo nome batiza a lei que protege mulheres. E Audre, que diz: não sou livre enquanto outra mulher não for livre, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. E vamos bater um papo nesse bloco sobre sonhos. Conta pra gente, Shirley, pelo que você é mais grata hoje. Hoje eu sou mais grata pela família que Deus me abençoou, né? A gente acha que a gente conquista as coisas, mas é Deus que permite que a gente viva cada uma delas no seu tempo, na hora certa, né? Eu sou grata pelo marido excepcional que ele me abençoou, por ter duas filhas extraordinárias, focadas, determinadas, e principalmente por ele ter me permitido viver para vivenciar tudo isso. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei dentro da minha profissão, tudo que eu conquistei diante do tempo, todas as coisas que eu passei na vida para ter o que eu tenho hoje. Eu não estou falando apenas de dinheiro, tudo relacionado à minha família. Eu sou muito grata. Isso não se estende só a pai, a mãe e a marido, se estende também a tios, primos, que a gente é muito unido. Sabe? Ninguém pode mexer com ninguém da gente, que a gente vai em cima como um vespeiro. Se estiver batendo uma laje, a gente chega com a pá, a gente chega com cimento e lá vai, aquela coisa toda. Então, eu sou muito grata pela constituição familiar, que cada um tem a sua diferença, mas todo mundo, quando se une, tá todo mundo igualzinho ali. Então, para mim, a família é a minha gratidão maior. Eu sou grata por muitas coisas, mas minha maior gratidão é por tudo que eu vivi que me fez ser quem sou hoje. Tudo. Pelas pessoas, pelas palavras, por tudo que de alguma forma chegou até mim mesmo, de uma maneira em que me fez sofrer, que me fez cair, porque todo esse repertório constrói, né, quem a gente se torna. Então, mesmo naqueles momentos difíceis, no momento de dor, nos momentos de perda, esses momentos nos forjam, né? Nos tornam mais fortes e prontas para o novo, que assusta, mas que faz a gente crescer. Então, eu sou muito grata pela vida, pelos processos, por tudo que eu vivi até hoje e pelo que há de vir. E agora sim, chegamos no tão sonhado sonhos. Conta pra gente, algum que ainda não realizou? Quem não, né? Nós somos seres humanos e a gente tem sempre algo a mais. A gente quer sempre ter algo a mais, né? A gente sempre quer ter mais uma conquista, né? O meu maior sonho está ligado ao meu empreendimento. Eu tenho sonhos de expandir o meu empreendimento para outras cidades, né? Porque, assim, lá no estúdio a gente não trabalha só com a beleza física, a gente trabalha a mulher de dentro para fora, né? A gente realça a real identidade dela. E por que não adquirir novas conexões, transformar novas mulheres, elevar novas autoestimas, né? Então, esse é o meu maior sonho que eu tenho certeza que está bem próximo de realizar. Vamos lá para o sonho que eu ainda não realizei. Eu realizei várias coisas na minha vida e hoje eu tenho muita gratidão por isso. Eu acho que no momento o sonho que eu quero assim mais realizar é de ser mãe. De ser mãe, cuidar do meu, estar com o meu e ter esse amor encantador e tão profundo que é um amor de mãe. Se eu sinto isso pelos meus pais, se eu sinto isso pelo meu sobrinho, que eu criei durante tanto tempo e que não saiu de mim, imagine uma expressão do amor que vai sair de mim, né? Das minhas entranhas, aquela coisa. Então, eu acho que o meu sonho de hoje é a maternidade. Vai chegar. Tá chegando, receba! Eu tenho vários sonhos. Eu tenho muitos sonhos a realizar. Muitos. Sonhos simples, sonhos distantes, mas eu sei que eu vou realizar todos.
Eu sonho muito em ver, assim, chegar num nível em que a minha empresa já está caminhando sozinha e que eu escolho se eu vou trabalhar, se eu não vou, já estruturada, com outras pessoas, né, da minha confiança que também tem esse propósito, né, para além da técnica de você ir executar um evento, realmente entregar com amor, que a gente sabe que quando a gente faz, quando é nossa empresa, a gente tem nosso cuidado, nosso olhar, quando a gente deixa na mão do outro, muitas vezes negligenciam. Então, eu sonho muito em preparar ou que o Senhor me traga pessoas com a mesma sintonia para que a gente consiga construir um legado dentro da minha empresa e que ela funcione independente da minha presença ou não, que eu sempre esteja por ali para ir cuidando, mas que ela caminhe com as próprias pernas. É um sonho que eu tenho. E vamos para um tema importantíssimo. Falamos agora há pouco de Maria da Penha. Vamos para o cenário atual de violência contra as mulheres, que tem crescido assustadoramente. Na verdade, eu não concordo com essa fala crescimento. Eu acredito mais que está tendo visibilidade, né? Sempre existiu, sempre. Mas as mulheres, elas eram dependentes de seus maridos. E elas foram criadas para cuidar da família. E era um absurdo você ter que se separar, né? Era como se fosse um crime, né? Então, eu prefiro enxergar como a visibilidade da violência contra as mulheres, né? Essa visibilidade que a gente ainda não consegue entender, né? Como é que uma mulher independente, como eu assisti recentemente uma entrevista de uma delegada do DEAN, que ela sofria agressão física, como a gente assistiu recentemente uma delegada do DEAN que foi morta pelo namorado, né? Então, assim, a violência, ela não começa na agressão física, né? Então, eu acho que essas mulheres, elas precisam serem treinadas, ensinadas a visualizar aquilo que o parceiro quer dizer nas entrelinhas. Porque quando você está sendo você, que ele te olha com um olhar diferenciado e você sente medo, você está entendendo que a qualquer momento ele pode ter uma reação de te machucar, ou com palavras, ou fisicamente. Então, a gente precisa ensinar a essas mulheres que elas precisam pensar, raciocinar, porque eu falei no episódio anterior, né? Não existe nada mais perigoso no mundo do que uma mulher que pensa. A mulher que pensa, ela consegue qualquer coisa. Ela tem o poder da persuasão, ela tem a dinâmica de crescimento, ela tem o poder das conexões, de se conectar com mulheres, que vai alavancar ela no mundo. Então, quando a gente se aprisiona dentro daquilo que a gente perde a nossa identidade e a gente permite que o outro faça com a gente aquilo que ele quer. E nós precisamos entender que somente nós mesmos vamos nos dar vez e voz. Eu também concordo que que a palavra não seja crescimento, e sim a visualização e a visão das coisas de hoje. Quando a gente se depara com mulheres que têm formação, sendo coagidas, sendo diminuídas por esses abusadores, porque eles conseguem realmente entrar na fragilidade, e elas não conseguirem se desvencilhar daquilo ali, a gente precisa, sim, estar a todo tempo falando, elaborando e inspirando outras mulheres até a pensar sobre como querem ser tratadas. Quando você olha para uma pessoa e você se vê diminuída e você sente que não é aquilo, não é aquele espaço em que você deve estar, que você tem que estar, e que você sente o medo, que você não se sente confortável, aquilo ali não é para você. Realmente, isso, o abusador, ele consegue mesmo, assim, fazer coisas incríveis diante da cabeça de uma mulher frágil.
E agora, né, vamos ser justos, que essa visibilidade sobre esse assunto, que se torna tão importante a cada dia, não é só durante um mês. A gente tem que estar batendo nessa tecla todos os dias, porque é todos os dias que uma mulher... Não é só o tapa, não é só o empurrão, é a coisa que você escuta e que você se sente desconfortável. E aquilo ali vai ficando corriqueiro até que chega a vias de fato. Então, é muito importante a gente falar todos os dias sobre isso, alertar as mulheres, principalmente as mulheres que vêm, né, conversar com a gente e que às vezes não vêm conversar com a gente, mas a gente sente uma coisinha diferente e que a gente pode, sim, puxar um gancho e falar sobre isso, né, para que ela se sinta à vontade de sair daquele espaço, né, tão ruim. Então, eu acho que a gente precisa mesmo realmente falar sobre isso. Quando eu falo de ensinar e treinar as mulheres, eu vou deixar uma pergunta aqui. De quem esses abusadores são filhos? De outras mulheres. Quem criam esses homens? Somos Mulheres. Que tipo de ensinamento você está dando? Que tipo de ensinamento você está dando ao seu filho? Você está dando um ensinamento que ele precisa ser um homem com princípio e valor trabalhado, que ele precisa respeitar a irmãzinha dele, que ele não pode tocar nela, que ele não pode bater nela, que ele não pode agredir, para que ele entenda que quando ele tiver uma mulher, ele vai tratar da mesma forma? Que tipo de ensinamento você está dando a ele? Ah, você é um menino bonito, vai pegar várias? Ou você está dizendo, você é um menino bonito, você precisa ser um homem íntegro e você vai ser um homem que vai respeitar a sua mulher, né? Então, assim, toda essa violência também vem da forma errônea da criação, né? Muitas mulheres trabalham na criação dos filhos de forma machista, né? E não fazendo com que ele entenda qual é o seu papel dentro da sociedade. É respeitar, é prover, é fazer com que a mulher dele se sinta a mais importante, a mais bonita, a mais amada entre todas as mulheres que estão no ambiente. Perfeito. E já puxando, quer complementar? Um exemplo disso é a convivência, né, que eu tive com o meu sobrinho. E aí ele dizia, eu sou um homem feminista, isso existe? Você acredita? Que massa. Porque quando eu me vestia para sair, ele dizia, a tia, a mãezinha mais linda do mundo, você tá linda. Maravilhosa. E ele dizia a mim, quando eu dizia assim, às vezes, poxa, eu tô tão chateada, porque parece que só porque eu sou mulher, as pessoas ficam me tratando desse jeito e tal, quando alguma coisa assim me atingia. E aí ele dizia a mim, lugar de mulher onde ela quiser, minha tia. Não é você mesmo que diz que você vai frequentar os lugares que você quiser, sendo ele de homem, sendo ele de mulher, sendo ele de gay, simpatizante. O lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, um exemplo assim de sucesso da minha vida foi essa educação que eu consegui passar para o meu sobrinho, né? Um homem feminista. Esse assunto chega a render, todo mundo quis complementar, né? Porque a gente sente na pele, a gente vive. E consequência do machismo estrutural, é o que Shirley disse no início, sobre a mulher não podia falar, a mulher não podia votar, a mulher não podia escolher como se vestir, a mulher não podia. Desconstruir isso é uma luta diária. E não é uma luta só nossa, é uma luta que tem que ser gritada nas políticas públicas, nas escolas, dentro de casa, com nossos filhos. Enquanto não mexermos na base, não adianta. Né? Claro que a gente tem que reforçar as campanhas, a gente tem que falar mais sobre os meios, né, de denúncia, ajudar a colega que a gente está percebendo que está passando por essa situação, falar mais e estimular que as outras falem também, né, no que está incomodando, o que está desconfortável, mas a base, né, é a educação. É quando os meninos entenderem que eles precisam se tornar, eles vão crescer e precisam se tornar homens que vão cuidar das mulheres. As mulheres estão aqui para serem cuidadas, não para serem maltratadas. Então, eu acredito que
hoje está tendo maior visibilidade, os casos estão sendo mais descobertos, está aí na mídia, todos os dias a gente ouve falar, são números, mas não acredito apenas em estatística. Quando eu ouço falar de qualquer caso, nunca vem na minha mente estatística, sempre vem a mãe de alguém. Meu Deus, é a filha de alguém. Meu Deus, essa notícia. Isso acaba com o meu dia na hora. Eu evito, eu nem assisto noticiário. A gente precisa, enquanto sociedade, se unir e trabalhar na base. Lembrar que estamos formando novos seres humanos e o futuro só vai ser diferente quando as pessoas forem diferentes. Vamos agora para o bloco 2. Sobre sabedoria. As pessoas certas para falar de sabedoria. Um conselho. Conselho você daria para uma mulher que está começando a vida adulta hoje? Mavi. Não pare. Não desista. Persista. Seja resiliente a qualquer tipo de processo que você tiver que passar. Todo processo vai ser doloroso quando o propósito é bem maior. Então, a caminhada, ela pode ser árdua, cansativa, mas você precisa passar por ela para alcançar o destino, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Seja persistente, resiliente e não pare. Acredite em você. Entenda que você tem uma identidade e ela não pode ser desconstruída por fala de ninguém. Eu vou falar que desistir também não é uma opção. Você tá ali com a sua história, acredite na sua história, acredite no seu sonho, acredite num legado que você pode entregar isso. Tá começando agora, vai ter dificuldade, mas o importante é realmente, como Shirley falou, não parar, não desistir. Porque quando a gente tem um propósito e a gente tem um sonho que a gente quer realizar muito, pra gente ser feliz lá no finalzinho, a gente tem que lutar. Então, desistir não é uma opção. Perfeito. Vamos lá. Eu já vou treinando, né? Porque meu filho vai chegar na vida adulta, ele vai ter que ter uma pessoa ali sábia para dizer a ele: meu filho, a vida não é um morango. Não Ela é, é. nunca será. Mas é. Bonita por fora e azeda por dentro. Sabedoria, né? Sabedoria. Sim. Sabedoria. Qualquer pessoa que está chegando na vida adulta agora, eu acho que o princípio mais forte é o da autorresponsabilidade. Eu falo muito sobre isso porque eu acredito muito que o sucesso na vida em geral, ele nasce da autorresponsabilidade. Independente da situação, a opção nunca será culpar o outro, se vitimizar. Nunca, 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 nunca. O dia pode não ser o melhor, então faça o dia ser melhor, sabe? O processo está doendo. Viva o processo, olhe ao redor, sempre vai ter algo bonito, alguém especial para você contemplar. Mesmo em meio à dor, sempre tem. Então, eu acho que quando você para de terceirizar, nossa, o problema é esse, o problema é a política, o problema é a crise, o problema faça o seu, faça o teu, bênção. Faça o seu e as coisas começam a acontecer. É incrível quando você para de se vitimizar e toma para si, o problema é meu, eu vou resolver esse problema, a tendência é ele ser resolvido. Quando você se responsabiliza. Abraça o problema, entra no poço e segue no poço, olhando, e a luz, ela sempre aparece. Chegamos ao último bloco. Chora, chora, Que chora. nós fizemos todos. Vamos para o bloco 3. A nossa última pergunta dessa série tão especial. Mulheres de gerações. Em gerações, né? Mulheres em gerações. Shirley, o que você diria para as próximas gerações de mulheres? Não permitam que ninguém desconstrua os sonhos, planos e projetos que você idealizou. Não permita que ninguém te limite de ser quem você é. Não deixe de ajudar outra mulher. Aprendam a viver em unidade, juntas, fortalecendo umas às outras. Nós somos tão poderosas que somos os únicos seres na face da Terra capazes de fazer algo que só Deus pode fazer, que é gerar vida.
vida, entenda que qualquer pessoa que tenta te limitar, ela só está aí porque ela foi gerada por outra mulher. Outra mulher escolheu que aquela pessoa que viesse à existência. Então, entenda que você tem uma identidade a zelar, que você tem sonhos projetados e que eles não podem deixar de acontecer. Mas que isso só depende de você. Eu diria para as próximas gerações de mulheres que a gente precisa se apoiar mais. Se ver, né, quanto à inerência do ser mulher que gera, que cria, que educa e que empreende. E a gente precisa quebrar essa barreira ainda desses paradigmas de que uma mulher não pode ajudar a outra. A gente pode sim. E juntas somos mais fortes. Eu sei que essa frase é muito assim, sabe? É clichêzona. Mas a nossa união, quando une mulheres inteligentes, acabou ali. Acabou. Então, eu acho que essa união entre as mulheres, assim, que daria o choque do futuro. Nós já dominamos o mundo, né, B? O mundo As secretarias de mata já dizem isso, né? Um prefeito controlado por várias secretárias. Adoro. O mundo deveria se chamar Aondo. Woman. The Woman. Gostou, né, Kê? Quem gostou? A mundo de hoje, eu desejo muita coragem. Coragem para as mulheres que virão, porque nós estamos falando de um outro tempo. Então, o babado é mais embaixo, né? Se já tá bom agora, né? Se permanece como tá, amada, coragem. Coragem para vencer os medos, para ir com medo mesmo, para fazer diferente, para se cuidar, se valorizar. Valorizar sua própria voz, suas vontades, não se moldar ao sistema, para acreditar que você pode muito, pode o que quiser. É isso. Se ouça, se conheça, se entenda e viva o extraordinário dessa vida. Com toda essa fala que eu tive aí, eu só queria dizer que a vida começa no ventre de uma mulher. É isso. Que dia a gente pode voltar de... É brincadeira. Foi embora. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou nessa série incrível, as minhas 2 companheiras de bancada. Estou muito feliz, grata. E é só o início, Deixar no ar. Mulheres em Gerações. Beijo, obrigada. O conselho, seu conselho. Seu conselho é seu Depois de um conselho. completão desse. O bebê. O bebê. Né? O bebê. Eu quero ser mãe.